Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem. Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Vem que aqui tem festa, tem economia. Tem sorteio pra você, pra toda a família. Vem aproveitar, vem pro Aniversário Master. Aqui tem festa todo dia. Aniversário Master 46 anos. Acima de R$80 em compras no cliente Master mais vantagens. Informe seu CPF e concorra todo dia a R$500 direto no caixa. Vem pro Aniversário Master. Aqui tem sorteio todo dia. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Olá, estamos chegando para mais um programa Viver com Saúde. E hoje nós vamos conversar sobre o Novembro Azul, este mês dedicado aos cuidados da saúde masculina. Um mês que a gente intensifica os cuidados, fala bastante sobre prevenção e incentiva também os homens a procurarem um médico urologista. Nós vamos conversar com o Dr. Henrique Nonemacher, que é médico urologista, sobre estes cuidados importantíssimos para que você mantenha a sua saúde em dia. Bem-vindo, doutor. Olá, Sandra, tudo bem? Prazer sempre poder comparecer ao programa. Doutor, mês de novembro a gente procura falar um pouco mais sobre essa questão da saúde masculina. Tem várias doenças aí do homem que só são diagnosticadas quando já estão em um estágio avançado. Mas se procurar tratamento antes, pode se reverter o quadro. Quais são essas doenças? Bom, Sandra, eu vou voltar um pouquinho para poder contextualizar o nosso espectador em relação ao porquê novembro, né? É algo que, enfim, eu já havia estudado um tempo atrás, mas recentemente a gente sempre vai revisando essas questões e é muito interessante porque até 2003 não se falava nisso. Enfim, doenças do homem, não tinha uma data específica para isso. E a partir de 2003, um grupo de amigos de uma barbearia na Austrália, agora não me lembro bem a cidade, eles começaram com essa questão de chamar atenção para a saúde masculina relacionada ao bigode. Eles, para poder chamar atenção, o que eles fizeram na época, é bem curioso. Eles mantiveram só o bigode, tiraram toda a barba, enfim, ficaram só com o bigode. E isso chamava atenção. O pessoal na rua perguntava, mas fulano, beltrano, o que é? Por que esse bigode? Ele falou, não, na realidade é para chamar atenção para nós homens também começarmos a prestar atenção na nossa saúde. E desde então começou na Austrália, foi para os Estados Unidos e aqui no Brasil desde 2008, se eu não estou enganado, a gente bate na tecla do Novembro Azul, que é um mês de conscientização da saúde masculina, né? Bom, então o que acontece? Por que saúde masculina? Porque, se vocês terem ideia, o câncer de próstata, né? Só voltando então, a próstata então é uma glândula logo abaixo da bexiga, né? E ela tá intimamente relacionada com os dois sistemas que o urologista trata, que é o sistema urinário e o sistema reprodutor. Então é o seguinte, a próstata, então é uma glândula mais ou menos umas 20 gramas, logo abaixo da bexiga, então toda a urina é filtrada pelos rins, desce pelos ureteres, que são os canais aqueles que às vezes ocorrem as pedras, enfim. A urina é filtrada nos rins, ela desce então até a bexiga e quando a gente tem mais ou menos uns 200 ou 300 ml de urina na bexiga, a gente tem o desejo miccional e aí a gente urina. Toda aquela urina passa pelo meio da próstata.
Então o homem até os seus 40, 45 anos nem sabe que tem próstata, porque ela não atrapalha, ela está ali quietinha, ela também está relacionada à fertilização, à fertilidade do homem, porque o testículo produz espermatozoide, o espermatozoide anda pelo canal deferente, que é o canal da vasectomia, e ele entra atrás da próstata. Então, até os 40, 45 anos, a próstata está mais relacionada com a questão da ejaculação, com a questão sexual, então a gente sabe que ela está ali, mas não tem nenhum sintoma negativo dela. E a partir dos 40, 45 anos, ela começa a crescer, e ela cresce em todos os homens, alguns mais e alguns menos. E então o que acontece? A gente bate na tecla para começar a ver a sua saúde, o homem entre 45 e 50 anos, por quê? Porque começa a ter o início de sintomas relacionados ao xixi e, além disso, nesse momento da vida é quando começa também, Sandra, a aumentar os índices de câncer de próstata. Então, basicamente, o Novembro Azul, a conscientização começa pelas doenças prostáticas, que são... Então, seria o crescimento, que todo homem vai ter, e algum dos pacientes que têm o crescimento podem ter o câncer maligno, que é aquele que mata. Então, quanto antes esse paciente for aprender sobre a sua saúde com o urologista relacionado à próstata nesse primeiro momento, melhor. Doutor, alguns homens, inclusive, reclamam de sintomas miccionais bastante frequentes. Isso é um sinal de câncer de próstata? Pois é. Como eu comentei, a próstata, então, a gente até 40, 45 anos, a gente nem nota. Por exemplo, estou com 35, tudo bem, estou urinando bem, tudo tranquilo, não tem nenhum problema. A partir dos 45, então, ela começa a crescer um pouquinho e aí ela começa, não o câncer ele só vai dar um sintoma miccional de obstrução num estágio muito tardio. O que acontece é que como o miolo, o xixi passa exatamente bem no meio da próstata. Então, quando ela não está crescendo, tudo bem, vai bem tranquilo. A partir daquela idade que eu comentei, ele começa a comprimir a uretra que passa no meio da próstata, como se fosse um entupimento de uma caixa d'água no interior lá que vai apertando. O único cano de saída é a mesma coisa com a próstata, ela vai apertando. Por que isso? Por uma modulação hormonal que todo homem vai ter, uma questão hormonal e do próprio envelhecimento, que faz com que a próstata tenha um gatilho que começa a apertar. Então, ao ela apertar, ele começa a ter isso, como tu comentou muito bem, esse jato um pouco mais fraco, essa vontade de ir muito seguido no banheiro, dá sempre aquela percepção de que parece que está sempre sobrando um pouquinho, aquela dor embaixo da barriga, sempre sobrando, assim, parece que menos de 1 hora depois, urina, 15 minutos depois tem que voltar para o banheiro para tirar aquele excesso. Isso já é um indício de crescimento prostático. Se o paciente vier com 30 anos com esses sintomas, eu não vou pensar que ele está com um crescimento prostático ou câncer. Eu vou pensar que ele tem uma infecção urinária, né? Uma infecção ou prostática ou de bexiga, alguma coisa assim. Mas quando o paciente vem pelos 50 anos com isso aí, com esses sintomas, eu já penso, bom, a próstata dele está crescendo. Vamos fazer o toque, fazer uma ecografia, fazer o PSA, fazer todo o check-up. Às vezes, algum desses crescimentos pode ter câncer. Mas a maioria das vezes não é câncer com essa idade. Ainda existe muito tabu, muito preconceito em procurar um médico urologista e também após a consulta, a pessoa precisa muitas vezes de um atendimento psicológico porque não sabe lidar com o problema que foi detectado. Exatamente. Então, assim, como eu comentei antes, Sandra, o tabu ele não se justifica, porque vamos lá. O primeiro câncer mais prevalente na população masculina é o câncer de pele não melanoma. É aquele do pessoal que trabalha exposto ao sol, enfim, que não usa protetor, aquelas lesões pequenas, né? De pele, normalmente de rosto, às vezes de braço, áreas fotoexpostas. Esse tumor é o mais prevalente. Esse tumor não mata. Então ele não mata, porque tu vai diagnosticar, vamos lá, vai operar e vai estar tudo certo, cura. O segundo câncer mais frequente, Sandra, é o câncer de próstata. Então ele é extremamente prevalente. Hoje, para tu ter uma ideia, no Brasil nós temos, neste momento, 3 milhões de homens vivendo com câncer e a cada dia 42 deles morrem. Nossa, bastante alto o índice. É muito alto. E a prevalência, o que a gente consegue, os últimos estudos do INCA de 2019, os resultados do INCA, mostram que nós temos 68 mil novos casos por ano. Então é muito câncer, né? É muito câncer. E esse câncer a gente sabe que com 95% de certeza, se ele for diagnosticado precoce, esse paciente não morre.
Então, eu não vou no médico, não vou no urologista porque tenho medo do toque, ou enfim, fico com medo. Mas isso pode custar a vida dele. Isso a gente vê até hoje, né? Então, é algo que não se justifica. E porque o toque é uma coisa extremamente rápida, é indolor, é um pouco desconfortável, mas é um desconforto mínimo. 10 segundos e deu, pronto, está resolvido. E nós, profissionais da saúde, a gente não... Para nós é como se fosse, como eu sempre brinco, é como se fosse dar a mão, porque, claro, tem toda a preparação, a gente usa luva, obviamente com lubrificação, é uma coisa muito mínima, é só um pouquinho do dedo que entra para sentir a próstata, porque se esse paciente tem um PSA alto, muitas vezes pacientes me ligam, estou com PSA alto, estou com câncer. Não, às vezes não é câncer. Eu não vou fazer uma biópsia que é entrar e tirar vários fragmentos ali. Se eu fizer um toque e não ver nenhum nódulo e o paciente ter muita dor ou ter um desconforto, isso é infecção prostática. Certo. Então isso muitas vezes é bem importante. Então o toque é muito importante, porque ele define para qual lado que eu vou. O paciente tem o exame de sangue que é o PSA um pouco alterado, e eu faço o toque e não tem nenhum nódulo, ele vai escapar de uma biópsia. Eu vou dar um tratamento, vou repetir o PSA. Não é toda semana, todo mês faz toque, é uma vez por ano, é para ter uma ideia de como é que está essa evolução, né? Correto. Doutor, um problema também que agrava e existem muitos casos, mas pouco falados, é a disfunção erétil. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Claro, Sandra, com certeza. A disfunção erétil, com certeza, ela está... de todos os homens que vão no consultório urológico, cada 10 consultas, umas 3 ou 4 são disfunção erétil. Porque a disfunção erétil, eu vou abrir um pouco o leque para disfunções sexuais, né? Isso aí. Disfunções sexuais. Então, assim, pacientes jovens, né? Pacientes, vamos botar ponto de corte 40 anos. Pacientes jovens que têm alterações, eles talvez... provavelmente alterações relacionadas à questão psicológica, à questão social, à questão de ansiedade, né? Que muitas vezes a gente apenas fazendo os exames, explicando para ele, mostrando organicamente que os exames estão todos bons, ele já tem uma melhora importante da vida sexual, né? Alguns pacientes precisam de medicação, alguns queixam-se de ejacular muito rápido, alguns de ejacular muito devagar. Então, se tu for perguntar para 10 homens, talvez os 10 homens vão dizer que tem alguma coisa sexualmente falando que eles vão querer melhorar. Então, nós urologistas estamos aí para isso, né? Para poder mostrar que às vezes daqui um pouco aquela queixa não é uma coisa muito importante, ou às vezes realmente essa queixa é importante, então eu vou te ajudar, né? Então, é sempre bom essa questão da cultura sexual, né? De cada homem na consulta. E, então, os pacientes antes de 40 tem a ver com questão psicológica, né? Após os 40 já começa a questão aquela lá. O homem depois dos 40... ele começa, sem generalizar, né, Sandra, mas os homens, de um modo geral, a gente nota que eles começam a ficar um pouco mais sedentários, comer um pouquinho não tão regradamente. Então, isso tudo vai ter uma questão do impacto na vida sexual. Obviamente que o paciente de 20 não tem, ele está organicamente bem, ele está comendo legal, fazendo a física dele, ele só está com questões psicológicas. A gente ajeita ele evolui bem. O paciente após os 40, ele está talvez com o psicológico até tranquilo, mas a questão orgânica, né, já está alterada. Por quê? Porque ele talvez não está comendo bem, ficou sedentário. Sedentarismo, obesidade, e daí a gente acrescenta também a questão do tabagismo e tudo mais. Isso aí é um veneno para a atividade sexual. Isso aí, esse paciente não vai ter uma vida sexual boa. Então a gente sempre chama muito das questões que a gente vê no consultório, é isso, a gente consegue resolver muito só com mudança de estilo de vida. A gente vê que algumas pessoas fazem uso de remédios para prolongar o ato sexual, para ter mais tempo ali com a parceira, e isso pode causar problemas se esse remédio não for orientado por um médico. Exatamente. Isso tem acontecido muito com frequente. Certeza. Acontece e vai acontecer cada vez mais, porque é o uso indiscriminado, né? O pessoal é a pílula, né? A pílula para ser feliz, a pílula para dormir, a pílula para ter ereção, a pílula para demorar mais tempo para ejacular. Então, tem as suas indicações, né? Tudo isso que eu comentei, cada caso tem a sua indicação. Então, passar no profissional de saúde, urologista, ou enfim, qualquer outro profissional habilitado a tratar essas alterações, ele está autorizado a dizer, bom, eu acho que no teu caso está bem indicado, a gente tem que ver dose, tem que ver qual tipo de droga, mas indiscriminadamente é complicado tudo, né? Vira quase uma droga de abuso, né? Vai pro final de semana lá, na chácara, e cerveja, e churrasco, e estimulante, isso pode ser muitas vezes grave, né?
A gente ouve, né, o fulano, o Beltrano faleceu por isso, e às vezes é por abuso mesmo, né? Então, tendo um profissional junto, tudo fica menos complicado, né? Verdade. Muito bem, nós estamos apresentando o nosso programa Viver com Saúde. Lembrando a todos que o nosso programa tem um oferecimento da Unimed Erechim, Unimed Cuidar de Você, esse é o plano, também do Master Supermercados. Na hora de você escolher os seus alimentos com qualidade, não deixe de dar uma passadinha no Master Supermercados. Nós vamos para um breve intervalo comercial e já retornamos. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos, atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Ressonância Magnética Santa Mônica Imagem. Bem-vindo ao futuro. Disponibilizamos a mais moderna técnica de tractografia craniana e ressonância cardíaca. Faça seus exames conosco. Santa Mônica Imagem. Confiança no diagnóstico por imagem. Planejamos 2020 com muito empenho e expectativa. Tivemos uma grande virada, mas foi preciso ressignificar. Decidimos nos unir ainda mais e agir de forma sinérgica no enfrentamento à pandemia. Aceleramos novos projetos com o desafio de fazer tudo para que, longe ou perto, você continue cuidando da sua saúde, da sua empresa e das pessoas que trabalham nela. Estamos ainda mais presentes na vida de quem cuidamos. Por isso, fazer 49 anos significa tanto para nós. Afinal, este foi o ano em que a gente se reinventou. Unimed Erechim, 49 anos. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Voltamos com o nosso programa Viver com Saúde. Nosso programa tem um oferecimento da Santa Mônica Imagem. Na hora de você escolher os seus exames de imagem, a Santa Mônica possui os melhores equipamentos do mercado. Equipamentos de alta precisão que vão dar os resultados da forma mais eficaz para que você tenha segurança ao fazer o seu diagnóstico. E também do Master Supermercados, que cuida da sua alimentação. Hoje nós estamos falando sobre o Novembro Azul com o Dr. Henrique Nonemacher. Doutor, as artérias do pênis, as artérias que a gente chama de artérias cavernosas, têm influência da alimentação? Tem, Sandra, tem. É uma boa questão para a gente discutir. Bom, todos sabemos, né, do colégio, enfim, da biologia, que as artérias são as condutoras do sangue oxigenado, que é aquele sangue com vida, aquele sangue vermelho, né, que é o que leva os nutrientes até o tecido, e o sangue venoso, que é o sangue aquele escuro que retorna para o coração e aí vai para o pulmão para ser oxigenado e voltar para as artérias. Então é um fluxo o tempo inteiro, né? O dia que a gente nasce e o dia que a gente morre. As artérias levam o sangue bom e as veias trazem o sangue ruim. Bom, a gente sabe das coronárias, o pessoal em casa conhece bem, né? As coronárias são as artérias do coração que nutrem o músculo cardíaco.
Que é o que mais as pessoas se preocupam, né? Exatamente. As coronárias, fulano, beltrano infartou. Isso. Porque teve obstrução da artéria da coronária direita, da coronária esquerda, da coronária circunflexa, enfim. Porque as artérias são muito pequenas, as coronárias. Então, qualquer alteração, são muito finas, né? São muito, não tão grossas. Então, qualquer depósito de placa de ateroma, que é a aterosclerose, faz com que diminua a quantidade de fluxo que está entrando, e aí quando às vezes rompe um pouco dessa aterosclerose, faz uma obstrução completa, o sangue não chega àquela determinada parte do músculo e o paciente infarta. Às vezes não faz um infarto, porque é uma obstrução quase completa. Né? Mas enfim, tem aquela angina, aquela dor, tá faltando sangue. Por quê? Única e exclusivamente por causa de uma placa de aterosclerose. Tá? Às vezes é porque por embolia, mas aí é outra questão. Mas basicamente, não sou cardiologista, mas enfim, 90% das vezes é por uma placa de aterosclerose que ela começa na nossa vida, por exemplo, com 30, desde o dia que a gente nasce, porque toda a exposição à alimentação, aos fatores de risco, que é tabagismo, sedentarismo e tudo mais, estão intimamente relacionados à formação da placa de ateroma. Certo. Transplantando a questão mudando um pouco do coração para o pênis é a mesma coisa. Só que a artéria que vai para o pênis, a artéria cavernosa, ela se transforma do corpo cavernoso, que é uma artéria que ela com o pênis flácido, o sangue não entra muito, entra basicamente para nutrir o tecido, para o tecido não morrer. Mas quando tem ereção, para uma liberação de óxido nitroso, enfim, que até o Viagra, essas medicações, né, sildenafil, o tadalafila, eles fazem com que dilate mais essa esponja, né, corpo cavernoso, ele é uma esponja. Então, voltando, a gente está relaxado, está bem saudável, comendo bem, fazendo física, está com uma vida legal, a quantidade de sangue que vai entrar naquele pênis é muito maior do que um paciente mais idoso, com sedentarismo, tabagista, obeso. Ele não, eu sempre brinco, quando a gente tem 20 anos, digamos, depende obviamente do tamanho do pênis, mas entra, sei lá, 500 ou 600 ml no pênis, ele, claro que entra e sai, mas enfim, mantém uma turgência boa, o paciente fica feliz. Esse mesmo paciente, se ele se jogar nas cordas, parar de se cuidar, comer mal, ficar com sedentarismo, sei lá, abusar de drogas, uma série de fatores de risco que a gente sabe bem, 5, 6 anos depois ele não vai mais ter aqueles 500 ml, vai ter 200 ml. E aí o pênis vai ficar menos túrgido do que ele era. Então aí esse paciente vai para a droga vasoativa, que são essas medicações que eu comentei, para abrir mais o sangue, para abrir mais as comportas para o sangue entrar mais e o pênis ficar um pouco mais... É uma coisa bem mecânica mesmo. Né? Então aí que é o detalhe, vamos para as drogas? Não, antes de usar as medicações, que têm as suas indicações precisas, vamos antes trabalhar nos fatores de risco que com certeza vão obstruir o meu pênis. O mesmo que obstrui o coração, obstrui o pênis. É a mesma coisa. Então vamos lá, nada de sedentarismo, nada de tabagismo, comer legal, uma dieta regrada, né? E a questão psicológica, obviamente. Como você falou, a partir dos 40 anos, a mulher também é assim, ela já começa a ter perdas, a disposição já não é mais a mesma, a capacidade reprodutiva muitas vezes também fica diminuída, então é normal no homem e na mulher isso acontecer. Só que a mulher busca a reposição hormonal a partir de uma idade. Existe reposição hormonal também para homens? Com certeza. A questão toda é que as mulheres elas têm a menopausa, né, Sandra? É uma data. Sim, é cravado. É cravado. Puf. O relógio biológico não perdoa. E cai todo. E aí, bom, daí vai pro ginecologista, o ginecologista faz a reposição hormonal para voltar a índices legais e ter uma vida bacana. O homem é um pouco diferente, ele tem uma certa idade e começa a andropausa antigamente, hoje é doença do envelhecimento androgênico masculino, porque é gradual. Então, tem muitas vezes o paciente regrado, faz atividade física regular, come bem, faz sua dieta, mesmo esse homem, claro, esse homem vai ter uma queda menos brusca do que outros, do que esse que não é muito regrado. Mas esse paciente, ele vai ter uma queda dos hormônios, e aí se a gente for no consultório, a gente vê que todos os exames estão legais, mas o hormônio está baixo, a gente está autorizado a repor. Né? Aí, bom, depende da idade, varia muito... Depende muito da idade de cada paciente, porque tem vários tipos de reposição, com comprimidos, tem com PET, né, que são adesivos, tem com gel transdérmico, que a gente passa no antebraço, no braço, tem injetável, né, tem até agora saiu do mercado, mas tinha um até que era usado com axilar.
Então, cada caso, cada paciente tem que ser avaliado individualmente, porque cada um tem a sua indicação de como repor. A reposição hormonal e a função da testosterona, qual é a ligação delas duas? A gente basicamente repõe hormônio em urologia para ter índices de testosterona dentro do padrão. Certo. Então eu vou repor a testosterona determinado. O que eu reponho de hormônio é a testosterona, né? Certo. É a testosterona. Eu faço focado em aumentar a testosterona. Então o paciente chega lá com uma testosterona abaixo de 200, né? Hoje faz exames específicos. O normal é até 900, é isso? Varia, grosso modo, de 240 a 800. Certo. Né? Então é uma faixa ali, né? Claro que eu não estou falando de droga de abuso, né? Testosterona de abuso para halterofilismo, coisas assim, nem passa pelo médico, né? Enfim, índices bem suprafisiológicos, né? Então isso aí já é um problema, mas daí que não vem ao caso. Então o paciente está com a testosterona baixa, Sandra, eu vou ter que entrar com algum remédio ou sugestão de mudança do estilo de vida, enfim, para poder subir e entrar no índice legal e que o paciente se sinta bem. Certo. A gente sabe que depois da pandemia da Covid-19, a vitamina D ela entrou em voga e todo mundo fala e todo mundo quer consumir vitamina D. Mas na saúde do homem ela também tem um papel fundamental. Com certeza. Como a vitamina B12 também, né? B12 também. Mas a B12 ela é mais fisiológica em nós, pacientes nunca submetidos a cirurgia gastrointestinal, pacientes normais, não normais, mas pacientes sem alterações gástricas, a B12 tende a estar legal quando o paciente está bem nutrido. Agora a vitamina D é uma vitamina que eu doso na rotina, eu não dou tanta importância, mas eu chamo a atenção. Se o paciente chega a vitamina D abaixo ela tem que estar até 20, mais ou menos, perto de 20 no paciente até 60 anos e acima de 30, né, entre 20 a 30, acima de 30, pacientes acima de 60 anos. Por quê? Porque ela tem a ver com a imunidade, tem a ver com o grau de fortalecimento muscular e hitrofia muscular. Desenvolvimento ósseo também. Então é bem importante. E o que aconteceu, bem pontuado a questão do Covid, Sandra, é porque muito comum pacientes terem comido bem, ganhado bastante peso e virado sedentários. Sedentarismo importante na época do Covid. Isso aí, não que seja uma desculpa, né? Mas eu notei isso no consultório bastante. Inclusive comigo, né? A gente acaba tendo... não, tem sempre um motivo para não fazer nada, né? Então agora, aos poucos, o pessoal está retomando, está vendo que a vida vai seguir, vai continuar. Enfim, independente de entrar no segundo surto ou não, é uma doença muito complicada, mas a vitamina D eu já pontuava bastante, e o que acontece? O pessoal ficou muito em casa, aí vai fazer os exames, a vitamina D baixou bastante. A vitamina D ela é estimulada através da exposição solar, né? Antes das 10 horas e depois das 4, sem protetor, é bom pegar para poder aumentar os níveis e logo ter uma melhor imunidade, melhor trofismo, como eu comentei antes aqui. Doutor, referente à idade cronológica e à influência na saúde, a gente sabe que todos nós passamos por essa idade cronológica, alguns aceitam de uma forma natural, outros têm um pouquinho mais de dificuldade porque começam a aparecer algumas doenças. O que a gente pode fazer para chegar na melhor idade com uma saúde do homem, por exemplo, em dia, sem ter de repente um câncer de próstata, sem ter um problema urinário e assim outras doenças que também surgem? Bom, ótima colocação, Sandra. O que acontece? Eu gosto de me usar como exemplo porque, enfim, somos todos, né? Todos homens, né? Para ser médico do homem, basicamente, né? Atender mulheres para a questão dos cálculos, enfim, questões urinárias, mas do homem, o que eu uso para mim, uso para os meus amigos e para os meus pacientes. Uma vez era 50 anos, 45, hoje não tem isso, hoje eu vou antes, eu preciso saber como é que eu tô, eu não vou deixar cair, né, daqui um pouco não fazer exames, eu faço exames anuais, isso eu sugiro para os meus pacientes, daqui um pouco se eu não fizer exames anuais e deixar a cada 5 anos, daqui um pouco eu deixo de trabalhar uma questão que eu posso melhorar para poder chegar daqui um pouco com o LDL, que é o colesterol ruim, muito alto lá e vou ter que, meu Deus, né? Então o que eu acho que o envelhecer legal é isso, é tu saber o que está acontecendo com o teu corpo. Externamente eu estou bem, estou ótimo, tudo certo, mas e os meus exames? Quando é que foram as últimas vezes que tu fez? Né? Então é isso que eu quero que o nosso espectador pense assim, quando é que foi a última vez que eu fiz os exames? Daqui um pouco eu passo lá no Henrique, eu vou, enfim, qualquer outro profissional de saúde, qualquer médico, fazer um geral, fazer um check-up, porque uma vez tudo bem, antigamente o pessoal ia no médico quando tinha doença, hoje não, a gente quer viver bastante, né?
né? O pessoal começa a ter filho mais tarde, né? Então, vou estar sempre na pontinha da régua, saber como é que eu tô. Tudo bem, sair um pouquinho do colesterol, eu vou lá no médico, vou ver o quanto que eu tô fora dos padrões dos exames laboratoriais para saber o quanto que eu tenho que focar naquela determinada questão. Então, eu sempre bato na tecla para que é atividade física 3 a 4 vezes por semana, se conseguir mais do que meia hora, melhor. Comer direitinho, uma dieta regrada. O que seria uma dieta regrada? Não abusar do arroz branco, do pão branco, da massa. Botar bastante integral na jogada. Tudo que eu comentei tem o arroz integral, massa integral. Não abusar de bebida alcoólica, obviamente drogas ilícitas, isso aí tem que fugir. Tentar também não se estressar muito. Tentar botar atividades de lazer, enfim, para poder envelhecer legal, do jeito que te faça bem e que os exames mostrem, não, tá tudo bem dentro do padrão, do jeito que eu tô vivendo a vida, eu tô legal, eu vou tocar. Agora, eu não gosto, é muito chato aquele paciente que chega lá com seus 50, 60 anos, tá tudo ruim, né, não tenho tesão com a vida, pô, mas ele tá 10 anos sem nunca nem saber o que tá acontecendo, tava tocando a vida no automático, então isso é muito complicado, né, dá para buscar, mas por que não vem com 40, vai lá uma consultinha rápida, conversa, faz os exames, vê, onde é que eu tenho que melhorar, tenho que fazer mais atividade física, tenho que comer menos churrascada, posso comer meu churrasquinho, mas daqui um pouco, sabe, pontuar, tudo com moderação, né. E o Novembro Azul ele vem justamente com esse enfoque, trabalhar a prevenção, a orientação, porque não é só o câncer que debilita a vida. Existem um monte de doenças também que mudam totalmente a nossa rotina. E este mês a gente fala justamente disso, cuidado e prevenção. Exatamente, Sandra. Eu tenho notado cada vez mais os homens jovens, aí, pessoal de 20 e poucos anos, já passando anualmente, assim, ou com queixa ou não, tem ido no consultório, porque tem todas as questões sexuais também, tem todas essas questões que às vezes ele pode não ter nenhum sintoma, mas algum amigo tem, e em vez de ficar daí daqui um pouco envelhecendo, pensando naquela questão, vai lá e esclarece a dúvida com um profissional, né? Se eu tenho alguma dúvida sobre qualquer questão, sei lá, fazer uma analogia agora aqui rápida, mas assim, eu tô com o meu computador lá que já tá meio ruim. Daqui um pouco não vou deixar no limite até ele fundir, ter que trocar, né? Eu vou lá, tá começando a ficar chato, eu vou parar, agora eu vou focar no meu computador para dar uma ajeitada, dar uma organizada nele para tocar mais alguns anos. É isso que a gente tem que fazer com o nosso corpo, né? Todo ano fazer como é que se faz? Uma atualização. É verdade, não é só pôr gasolina no carro, não, né? Tem que trocar o óleo. Tem que trocar o óleo, exatamente. Doutor, obrigada por vir até a TV Erechim para a gente conversar sobre este assunto de prevenção. E que fique o alerta para as pessoas, para as mulheres, para os homens, que a prevenção ainda é o melhor remédio. Com certeza, Sandra. Muito obrigado pelo convite, sempre às ordens, e é isso aí, gente. Vamos se esforçar. E assim a gente encerra o nosso programa Viver com Saúde, desejando a todos vocês uma boa saúde. Uma nova tecnologia em tomografia computadorizada. Somatom Perspective Dual Energy. 128 canais. Demonstra resultados com excelência e o mais novo estudo cardíaco e vascular. Santa Mônica. Comprometida com você. Já se cadastrou no cliente Master Mais Vantagens? Ainda não? O que está esperando? Acesse a Apple Store ou Play Store do seu smartphone, digite Master Supermercados, faça o download do app e inicie o cadastro. Escolha entre SMS ou e-mail para ativar. Digite o CPF e a senha para fazer o login. Escolha a loja de sua preferência e confira as super ofertas do app que preparamos para você. Master Supermercados. Tá no Master, tá em casa. Com base em nossos valores que são a ética, respeito ao ser humano, responsabilidade social e busca pela excelência, a Clínica Insight está no mercado há 19 anos atuando na psicologia clínica. Trabalhamos com as seguintes modalidades de atendimento: atendimento pais e bebês, crianças de 0 a 3 anos, psicoterapia individual, crianças, adolescentes e adultos, avaliação psicológica e neuropsicológica, atendimento psicoterápico a casais e famílias. Sempre que precisar, busque ajuda. Cuidar de si é um ato de amor próprio. Você tem um plano para os próximos 365 dias? A Unimed tem.
Planos que cooperam com a saúde da sua empresa e com a economia local. Cuidado completo para você e seus funcionários. Soluções que combinam com o seu negócio. Conecte-se com a gente e transforme sua empresa em um grande negócio. Superar este momento juntos. Esse é o plano.